Início, mais do que fazerem perguntas aos oradores convidados, gostaríamos que manifestassem também nesse curto espaço de tempo a vossa opinião sobre este tema e as vossas ideias sobre este tema, para que, quando for elaborado o tal resumo a enviar para os órgãos de comunicação social e a enviar também para partidos políticos, e seja divulgado por outras formas, que nesse texto haja também a participação de todos os que aqui estão. Para já temos uma pessoa inscrita que veio de Braga expressamente para aqui estar connosco e assistir a este colóquio, que é o Miguel Pessoa Monteiro. De seguida, poderão, entretanto, ir fazendo sinal ali à Fátima para se inscreverem, sempre com referência também do Conselho em que pertencem. 1, 2, 3, experiência. Muito obrigado. Eu vim cá, Miguel Pessoa Monteiro, obrigado por me receberem. Eu vim cá para falar sobre o sistema político e o sistema eleitoral. Tenho pena de só ter 3 minutos, mas basicamente é o seguinte. Eu tenho uma definição de democracia com a qual algumas pessoas cá presentes poderão não concordar. Mas para mim, democracia começa a ser o direito de eu poder escolher o candidato em que quero votar para me representar no Parlamento. Que não, é um direito que, como nós bem sabemos, os portugueses não têm. Isso coloca-os numa situação de minoridade em relação aos demais europeus. Há uma coisa que eu, por acaso não estou a ver o André Ferreira e deve ter pena, porque em parte tinha questões que eu teria imenso gosto depois em falar com ele, se fosse possível, porque ele é o grande especialista de sistemas eleitorais. Mas há uma linha de argumentação que eu não vou desenvolver agora, mas que um especialista como André Ferreira ou outros poderia desenvolver, que é como é que nos comparamos com os direitos políticos e direitos de representação política dos demais europeus. E não só dos países grandes mais conhecidos como a Alemanha, Reino Unido e França, mas também aqueles com os quais somos mais diretamente comparáveis, que é com países com a população da ordem de grandeza de Portugal, Áustria, Bélgica e muitos outros. Tem uma outra definição de democracia, ou pelo menos um princípio que acho que é sagrado em democracia, que é o seguinte: em eleições democráticas não pode haver vencedores antecipados. Mas nós todos sabemos muito bem que em cada eleição legislativa há dezenas e dezenas de candidatos que sabem que vão ser derrotados, semanas antes de ser deitado o primeiro voto. O André Ferreira sabe qual é o termo técnico que causa este efeito antidemocrático, são as listas fechadas e bloqueadas. Eu sou um mero curioso. Eu sou professor universitário, tenho 3 graus académicos, mas são em engenharia informática. Por isso, eu, perante este assunto, sou apenas uma pessoa que há um ano que andou a queimar as pestanas, a procurar material na internet, depois procuro um livro ou outro, li um seu sobre a reforma para uma melhor representatividade, aquele estudo muito desenvolvido que fez, com o Paulo Cumprimento, muito bem feito. Só faltam as últimas 15 páginas de cito conclusiva, faltava nisso. Mas há uma linha de argumentação que nós podemos construir só de comparar com os direitos políticos que os demais europeus têm. Ou seja, há um problema especificamente português. É verdade que houve uma crise financeira que começou em 2009 com o Lehman Brothers, já nem bem sei em que ano foi, se foi os bilhetes de 2009, mas o que essa crise mundial fez foi expor a fragilidade, ou não, de uma série de economias. E expôs também a portuguesa, que ficou-se a saber uma série de coisas que antes não sabiam. Hoje os portugueses sabem coisas sobre a estrutura do Estado e como o Estado é usado, que antes não sabiam. E descobrem que não podem fazer nada, que em parte tem a ver com os direitos de representação política. É o direito de votar, e de votar numa pessoa. Não tenhamos ilusões. Quando não se tem o direito de votar em pessoas, não há democracia. Na minha opinião. Não pode haver vencedores antecipados e esta coisa antidemocrática, não vou usar termos emocionais, mas é antidemocrático haver os chamados lugares elegíveis. São lugares na posição da lista que dão a garantia que essa pessoa vai ser deputada, não importa como o eleitorado vote. A menos que o eleitorado mude de personalidade completamente, mas isto não é justo. Exigir-se isto no eleitorado. Quando eu já ouvi em intervenções e escritos o André Ferreira dar a opinião de que, em última análise, são os portugueses que decidem ao votar. E isso é verdade. Mas não me parece justo que os portugueses, como
um sistema eleitoral que lhes dá muito menos poderes que os demais europeus, têm de fazer o mesmo ou mais que eles fazem, a partir de um ponto de atraso, de degradação da ética na condição de vida política em relação a esses outros países. Por isso, o sistema eleitoral conta nos direitos de votar e também nos direitos de nos candidatarmos. Porque há países, mas isso é uma daquelas coisas que eu não consigo encontrar de uma maneira completamente estruturada e sistematizada procurando em fontes da internet. E é por isso uma das razões pela qual eu gostava de conversar com um especialista como André Freire. Por exemplo, quais são exatamente os países que permitem candidaturas de cidadãos por direito próprio fora dos partidos? E que sistemas eleitorais é que eles têm também? Porque há uma coisa também que verifiquei. É que, geralmente, alguns dos sistemas políticos dos países são todos diferentes uns dos outros, embora haja traços comuns. E nós podemos e devemos compararmos com os países da nossa dimensão, Áustria, Bélgica, etc. Agora, há uns onde restringem, de um lado, por exemplo, tem que ser através de partidos, dão um poder de decisão sobre as listas dos candidatos completamente diferente de nós. Da Suécia, etc. De modo que eu apenas terminava, o tempo é pouco, pois, assim, é melhor eu argumentar. Pensem só em duas coisas. Isto é, para fazer pensar. Como é que funciona ou deve funcionar a renovação interna de um partido político? Tentam-nos convencer que é com a entrada de jovens, jotinhas. Eu digo que isso é falso, é um lobo. A renovação é, em democracia, ditada pelos votos, pelos sinais que os cidadãos transmitem quando votam. Mas não é com este voto em listas cuja ordem já foi decidida. Decidida pelos próprios políticos, que na prática se elegem a si próprios. É com votos em nome, nominais. E desde já esclareço que não precisamos círculos uninominais para ter voto nominal. Basta ter as listas dos partidos no último voto da máquina de votos, se isso fosse necessário, e a ordem para os lugares de deputados são atribuídos em função de quem teve mais votos nominais. E são estes sinais que dizem quem merece apoio do eleitorado e quem não merece. Isso é que é a renovação política. Sem voto nominal não há renovação política. Ela fica permanentemente bloqueada. Esse era um ponto. O outro ponto, e com esse terminado, é com a relação entre o sistema eleitoral que nós temos e o fenómeno da corrupção e o poder dos lobbies, dos grupos de interesse. Eles, grupos de interesse, é que são os verdadeiros representados no Parlamento. Porquê? Porque os portugueses não têm os meios que o sistema eleitoral lhes devia dar, mas não dá, para servirem contrapeso à influência junto dos deputados. É isso que faz com que, na prática, sejam esses grupos de interesse que têm a representação do Parlamento, não nós. Lembrem-se, os portugueses, com este sistema eleitoral, votam, mas não elegem. Obrigado. Ora, de seguida, a mim do Salvessa. Silveira. Silveira, não se viu, desculpe, de antes. É um momento Silveira. Em primeiro lugar, queria agradecer ao louvar este espaço que foi criado, porque acho importantíssimo que exista este espaço de debate que esteja fora do controle, que eu considero controle partidário e controle da comunicação social. Porque acho que, de alguma forma, na comunicação social, nós todos permitimos que, nos últimos anos, a comunicação social fosse raptada, entre aspas, por grupos que nós escuso-me aqui de dizer, porque todos nós sabemos, e muitas vezes nós temos o medo de falar destes grupos que condicionam completamente a informação e formatam completamente a maioria da população. Não nos podemos esquecer que muita da população politicamente pode se considerar analfabeta, peço desculpa por isso, e criam imagens na cabeça das pessoas que ela simplesmente, essa questão de que todos os políticos são iguais, cai mesmo como giz nessas pessoas e elas agarram-se à insegurança que têm e secundadas de certa segurança. E quando nós começamos a querer um bocadinho mais além, falar com as pessoas ditas normais, porque eu sou uma pessoa dita normal, simplesmente eu também tenho os meus bandeiros de segurança e chego a um certo ponto não consigo ir mais. Portanto, para essa situação, acho que estes encontros ou este debate
deveriam ser muito mais intensos em todo lado, de forma que conseguisse chamar pessoas. É óbvio que esta sala está quase preenchida e, quanto a mim, devia estar aqui um porteiro à porta para aumentar mais pessoas. Falando em relação a isso, porque daí quero simplesmente dar a importância que eu considero isto. Pronto, isto, há uma coisa que me desagradou, porque eu às vezes tem a ver com o facto de apresentar, não tenho nada contra quem está a falar, mas apresentar um currículo, acho que de alguma forma acaba por, na minha ótica, acaba por inibir um bocado. Não é que isso tenha algum valor, mas pronto, parece que há um peso que se quer dar à sessão e eu vou muito para aquilo que as pessoas falam e não para aquilo que das pessoas. Vou muito para isso sem desprimor das apresentações que forem feitas. Posso dizer que sou eletricista e por aí acho que a minha opinião e pronto. Em relação a isso, eu acho que é importante desconstruir os diálogos. E o que é que quer dizer com isto? Que nós não temos de ter medo de explicar e, ao fundo da questão, o porquê dos BPNs, o porquê de tudo aquilo que anda na comunicação social e, de alguma forma, cai em saco roto, torna-se banal. E qualquer pessoa acha que isso é normal quando é banal certos crimes. E acho que uma das coisas que este grupo podia fazer era desconstruir esse tipo de diálogo. Ir à raiz. Acho que era desconstruir. E passar essa imagem que este grupo serve para desconstruir. Porque só depois de desconstruirmos é que conseguimos construir alguma coisa. E eu, sinceramente, acho que este grupo é importante, mas se este grupo não desconstruir, na linha do que fez a senhora Luísa Mesquita, o José Guzmão, das intervenções de desconstruir. Acho que é preciso dar muito peso para as pessoas se sentirem identificadas. Porque se nós só fazemos propostas sem primeiro desconstruir o que existe, as pessoas vão se identificar e vão dizer é mais um grupo, vai ser mais a mesma coisa e por aí. Para mim, a minha proposta é que se desconstruísse primeiro para depois poder construir alguma coisa. A seguir, Manuel António, também da Brandes. Viva, muito boa tarde. Despolutado porque este amigo teve uma intervenção sobre a questão de falar que só existe um princípio quando nós podemos escolher as pessoas e isso levou-me a que me sentisse no dever de intervir porque eu não subscrevo inteiramente esta posição. Ou seja, eu acho que na política o que menos conta, isto com muitas aspas, são as pessoas. São as ideias que contam. As ideias é que é, efetivamente, o sentido e a razão de ser da política. As pessoas, umas vezes estão bem dispostas, outras vezes estão mal dispostas, às vezes têm feitiços mais abrangentes e menos abrangentes, umas vezes são mais sérios e menos sérios, e isto existe em todos os partidos, evidentemente. Agora, se nós começamos a discutir pessoas, evidentemente que o debate é sempre muito pequenino, é sempre muito baixo. Por isso a questão das pessoas é uma coisa de menor importância. Se nós formos ver o que acontece nesses lugares onde nós escolhemos pessoas, vamos imaginar, como se falou aqui, a questão da proposta das listas abertas. Temos um exemplo muito claro. Listas abertas, votar no partido, votar na pessoa. Brasil. Acontece isso precisamente. O que é que nós sabemos? No Brasil, há deputados que chegam lá depois de gastarem $1 milhão numa campanha eleitoral. Porque a pessoa não faz política, não faz campanha em função do seu partido, mas faz campanha para si próprio. Os votos são para mim. E depois isto está a ver com a mensalão. Ou seja, um pobre nunca vai conseguir chegar, porque não tem dinheiro para fazer campanha, nunca vai chegar a um lugar elegível. A não que seja o brincalhão, aquele que, nem lembro do nome, houve lá um brincalhão também no Brasil, que teve muitos votos, o Piririca, sim. O ciclo da brincadeira, daquilo que a política nunca deve ser, mas teve muitos votos. Agora, político a sério, se for pobre, não entra, portanto não tem dinheiro para fazer campanha. Ou então não tem dinheiro para fazer campanha, mas está disponível para ser vendido, dá aquilo que nós conhecemos que é o mensalão. Alguém me paga a campanha e depois eu a seguir presto os favores. Portanto, esse sistema não serve. O sistema uninominal, como nós sabemos, corremos o sério risco de, às vezes, aquilo que poderá ser um segundo partido a nível nacional, pelo número de votos, pode não ter sequer um único deputado. Porque podia ter sido segundo em todo lado, mas como nunca foi primeiro em lado nenhum, não elege ninguém. Não tem sentido. O que
nós aqui temos é que responsabilizar os partidos, democratizá-los, porque efetivamente não são democráticos, na maior parte dos casos. Temos que exigir partidos democráticos quando nós estivermos na cidadania a exercer cidadania no dia-a-dia. E isso é que é o grande problema que nós temos. Nós não temos a cidadania no dia-a-dia, os partidos do poder e que numa Câmara Municipal, onde quer que seja, não fomentam essa cidadania, não há orçamentos participativos, não há o debate público, não há, desde o plano de urbanização ao PDM, não se faz isso publicamente, não se discute, e por isso é que nós não somos exigentes da democracia. E se todos nós somos exigentes da democracia, qualquer político serve. Esse é só o problema. E até que nós não resolvamos isso, não temos problema nenhum resolvido no que diz respeito à política. Peço desculpa. Paulo Joana de Santarém. Eu ia um bocado no livro que o Manuel António já referenciou, mas ia se calhar um bocadinho mais longe, porque acho que aquilo que nos falta é capacidade de cidadania individual, capacidade de termos nós, e penso que há uma dose de colunas nas 4 intervenções iniciais, termos nós a possibilidade de colocar na nossa mão a responsabilidade de o que vamos escolher, quer em termos de ideia, quer em termos de quem vai ter a responsabilidade de gestão. E, portanto, a questão é estarmos preparados e estarmos, enquanto cidadãos, atentos e, enquanto desenvolvimento dessa cidadania, temos a consciência de que temos poder de alterar as coisas. Há uns oradores que referem a certa altura a uma utilização constante nos livros de reclamações e da reclamação face a um mau tratamento que nos sentimos, porque individualmente nos consideramos eles que resolvam, o outro que resolva. E há essa missão cidadã que nos afeta a todos. E julgo que vem ainda muito da forma de educação e da forma que temos de ter participado ou não, que os tais 50 anos em que não nos foi permitido participar continuam a deixar marcas não só na geração que o viveu, mas também na geração que vem a seguir, porque acabámos por ser formados por quem viveu essa falta de participação e não há formas de termos a abertura desse necessário estímulo, desse necessário capacidade de formarmos as ideias, de pensarmos as questões e de depois de refletirmos sobre elas nos simples atos de cidadania e da vivência democrática que devemos ter e nos acompanhar sempre no dia-a-dia, porque nos resumimos quase todos ao rótulo e por vezes não aceitamos aquilo que é a complexidade de quem pensou, porque associamos a quem vamos ouvir ou quem já ouvimos ou vamos ler ao facto de ser feito por A ou B, que já temos a noção de como é que vai pensando. E, portanto, é essa falta de diálogo, de cidadania, de conseguirmos ter a capacidade de nos ouvirmos todos uns aos outros e de pegarmos. Sim, senhor, eu posso não estar de acordo com a ideia de A ou com a ideia de B, mas com certeza em tudo o que o outro disse haverá uma ou outra questão que eu conseguirei aproveitar para o meu pensamento, para o meu complementar e para nos auxiliarmos a participar longe daquilo que é um outro lado imaginativo, só porque vai falar o Beltrano ou o Cicrano, eu já tenho uma vaga ideia que está ligada aqui a ouvir e perco, por vezes, a estrutura facial de deixarmos de ser, às vezes, cidadãos para sermos outra coisa qualquer, acompanhada e outra coisa qualquer que não estruturadamente nos acaba por reduzir apenas de termos a percepção do lado em que se está e do lado em que se pretende estar.
Fernando Rosa de Santarém. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria felicitar a organização deste evento. Queria felicitar a organização e a iniciativa, porque, de facto, como foi dito aqui, não é só durante os períodos eleitorais que nós temos, e acho que é fora deles é que se devem tomar e discutir. Não há tanta paixão, não há tanta politiquice misturada. Efetivamente, eu ouvi aqui coisas interessantes e o diagnóstico penso que está praticamente feito e todos queremos que, de facto, a democracia que temos não é aquela que há uns anos não é aquela que lutámos quando se fez o 25 de Abril e depois de todas as alterações que houve posteriores. Mas é a democracia que temos e é essa que temos que jogar. Foram frases aqui alguns problemas, nomeadamente do Mesquita, e que eu também sinto, e que de facto penso que é aquela que tem mais incidência na frustração e naquilo que leva à abstenção e ao alinhamento das populações face à política. Acho que é a credibilidade dos políticos e a legitimidade que os políticos têm para continuarem, e neste caso, eu vou voltar para não perder a ideia, porque o senhor falou há bocadinho sobre o sistema eleitoral ser vota em cidadão ou vota em políticas, também a mim me provoca muita indecisão. Eu pertenço ao movimento de cidadãos, de cabeça de lista para a Assembleia Municipal de Santarém, eleito pelo Mais Santarém, e penso que a nível autárquico a situação está perfeitamente clara e os cidadãos têm uma voz que deve ser ativa e que deve ser portanto, é uma voz local, é uma voz das pessoas que são conhecidas. A nível nacional, em termos eleitorais, tenho dúvidas, portanto, não tenho certezas de que o votar numa pessoa não caiamos naquilo que foi descrito e no sistema, por exemplo, brasileiro, e no sistema de quem tem dinheiro é que vai ter mais votos, é que pode crescer a sua campanha e não há a posteriori, ou melhor, não assenta numa ideia nem num programa político, mas assenta na figura de uma pessoa. Eu penso que isso aí ainda estou cético e ainda tenho de pensar muito nisso. Mas a legitimidade que foi falada, para mim, quanto a mim, seria a resolução do problema se houvesse, da parte de uma estrutura constitucional, ou pelo menos fosse possível, penalizar a governação e os governantes que não cumprissem aquilo que prometeram e aquilo que fosse determinado. O Dr. Mourão há bocadinho levantou aquela lista de frases que foram. Isso é objetivo, e são situações objetivas que qualquer juiz ou que qualquer tribunal constitucional ou outra entidade reguladora da democracia tinha elementos para dizer: olha, o senhor disse aquilo e agora está a fazer isto, então como é que é? O senhor não tem legitimidade para continuar a governar. Eu penso que sim, quer dizer, se houvesse um tribunal que legitimasse, ou melhor, que analisasse a legitimidade de um governo ao menos sistema de governação, e se a um determinado ponto dissesse: o seu governo não está a fazer, ou põe outro governo, ou muda a página e faz aquilo que prometeu, ou então terá que haver novas eleições. Se houvesse isso, já
contrabalançava um pouco aquela situação do voto individual ou do voto em pessoas ou do voto em política. Se as políticas fossem utilizadas, penso que isso poderia resolver o problema. Firmino Oliveira, eu ia dizer de Santarém porque estou a falar dos conceitos, mas aí eu vou fazer uma brincadeira que não é, vou dizer que é de Vaqueiros. Começar a Conceição, já tenho um convite de gosto. Ainda tentei passar para a Alcanena com uma intenção, com a ideia que a minha freguesia realmente ia ser anexada ao extinta, que foi extinta, não foi anexada nem agregada. É precisamente o que me trouxe aqui. Boa noite a todos, especialmente para a mesa, os parabéns pelas questões que trouxeram aqui, pelos sistemas de representatividade, do sistema eleitoral, a nível da nossa democracia portuguesa, portanto também a nível da Europa, as dependências dos sistemas de poder económico. Aprendi com todos vós, portanto, penso que valeu a pena vir aqui. O tema principal e o desafio que me levou a vir aqui, e hoje nem fui a este propósito, fiquei em Santarém porque eu falei Santarém, e era para ir depois do debate, mas já veio, não tem tempo. Foi precisamente a palavra do déficit democrático. Eu não vou colocar a questão à mesa, não é, até porque os documentos, portanto, essa questão do início, não se deve colocar as questões à mesa, não é para isso. Não está aqui ninguém para responder, não estamos aqui a julgar ninguém. Tenha que ser, de facto, a vontade que cada um e o tempo que cada um pode para estar aqui, mas ensinar um pouco. É para dizer o seguinte: não será déficit democrático destruir-se estruturas democráticas onde o povo e as populações dos sítios, dos lugares, por muito pequenos que sejam, se habituaram a usar e eleger os seus representantes. Estamos aqui no centro de um conceito que é, talvez, conhecido a nível mundial pelo facto de contribuir para a democracia portuguesa, porque de uma penada destruiu 8 órgãos de representatividade local. Pertence a uma freguesia distanciada a 25 km da cidade. Destruiu-se o meu órgão de representatividade. Nós temos agora, no nosso lugar, um representante ou 2 eleitos em 12. E afastar a nossa sede de decisão, os nossos representantes, de cerca de 10 km. Eu queria dizer o seguinte: não será isto déficit democrático quando se afasta as pessoas de participarem, se habituam a participar na minha freguesia. Quando, por exemplo, eu posso mostrar, nas eleições participaram 75% foram votar, participaram massivamente neste ato democrático nas últimas eleições, contrariamente ao que aconteceu na cidade, onde não chegou à participação de 50%. Portanto, as pessoas sentiram o valor do seu voto, mas depois são frustradas. O próprio sistema vicia, faz batota. Pois vejam bem, a minha freguesia votou num sentido e o indivíduo foi eleito chamado para o executivo a 10 km de distância. É o indivíduo que foi o menos votado. Ou seja, o Partido ganhou, apenas teve 9 votos da minha população. E agora é precisamente um indivíduo foi chamado lá, não teve praticamente só nenhum que está a mandar lá. Portanto, a população não reconhece isto. Sente-se enganada. O sistema cria estas situações. Provavelmente, no futuro, a população não vai participar mais, ou vai participar muito pouco. O sistema não estimula ao destruir estes órgãos de freguesia a nível local, ao destruir, não está a colaborar para eliminar o déficit democrático. E o lamento de Santarém esteja no top desta destruição dos sistemas de participação democrática. Portanto, estamos a destruir estruturas que fazem falta, apesar de serem antiquadas, para serem de freguesia, mas não faz mal, elas foram úteis às sociedades nestes últimos 30, 40 anos, foram democratizadas. Para sair da crise, havia que mantê-las, independentemente da sua dimensão. Nem que não tivesse que se pagar aos seus representantes.
vai ser muito difícil ganhar as populações no futuro destes lugares. Portanto, é só esta pergunta que eu deixar no ar. Será isto? Não será isto também déficit democrático? Eliminar as estruturas que o povo tinha próximo? Etc. A seguir, Jorge Ferreira, que também veio bem longe da Maia. Boas tardes. Agradecer por poder participar neste vosso evento. Eu tentava aqui assistir a esta toda a conversa, a este todo o debate com alguma atenção, claro, e tenho reparado, houve aqui uma coisa que me chamou completamente a atenção, que foi a situação de nós queremos propor reformas do sistema eleitoral. E de repente comecei a ver aqui situações em que as pessoas estão a confundir a reforma do sistema político que nós temos com o sistema de governo. Porque quando as pessoas pedem para que os nossos governantes, como foi aqui dito, deviam ser julgados ou não e deviam ser chamados à responsabilidade, não se esqueçam que esse governo só existe e é executado pela Assembleia da República. Portanto, nós para devemos julgar os nossos governantes, os que exercem o governo, teríamos que começar pelos nossos deputados. Porque sem esses deputados, um governo não existe. Nós temos este governo que nos governa porque tem o suporte da Assembleia da República. Portanto, e isso é uma coisa que nós, há bocado ouvi aqui dizer, que um deputado, quando é eleito, claro, que segue a diretriz do seu partido. Portanto, ao fim e ao cabo, não tem liberdade total para exercer a sua representação. Aliás, nós vimos deputados que dão poder a este governo, no início da legislatura, a dizerem na televisão: este orçamento é mau, mas votaram nele. Portanto, eles dizem mesmo: este orçamento é mau, é pá, mas vamos votar neles. Portanto, vocês não se esqueçam que estes erros que há de governação, que todos nós iremos pagar, não é só os governantes que não têm culpa. Quando a gente pede que os governantes têm que ser julgados, não se esqueçam que esse governo é suportado pelos deputados. E, portanto, se os deputados não conseguem exercer a função para a qual são eleitos, deveriam simplesmente abandonar. Porque senão estão a ser, digamos, como é que é, coniventes. Muito obrigado. Pronto, era só isto. Muito obrigado. Agora temos a última inscrição, que é Eduardo Reis de Santarém. Boa tarde. Antes de mais, uns parabéns para a iniciativa. Gostava de dirigir aqui em particular sobre o juiz de pergunta, que é como interpreta as expressões que têm sido feitas perante o Tribunal Constitucional.